Viajantes bem-vividas. Estamos chegando ao final do ano e nos aproximando do mês de janeiro. Para muitas famílias, este é o único período de férias. E surge então a questão: será esta a melhor época para viajar? Eu sou Silvia Iano, do blog Sentidos do Viajar. Existe a melhor época para viajar? O que faz uma época ser considerada a melhor? Eu sou Lilian Azevedo, do blog Uma Senhora Viagem. E hoje vamos conversar um pouco sobre viagem de final de ano e férias na alta temporada. Este é o primeiro podcast de viagem feito por duas mulheres 60+ que amam viajar. Queremos inspirar você e principalmente mulheres com mais de 60 anos como nós a viajar e a se deliciar com as descobertas que a viagem pode nos proporcionar. Então vamos lá ao tema de hoje: viajar no final de ano e na alta temporada. Nós acreditamos que a melhor época para viajar é aquela que atende aos seus gostos e estilo de viajar. Eu vou contar para vocês como eu faço para definir a melhor época para eu viajar. Primeiro eu escolho o lugar que eu quero ir. Aí eu pesquiso qual a melhor época para visitar aquele lugar. E o que eu levo em consideração? Primeiro eu vejo, claro, se eu não tenho nenhum outro compromisso, né, de viagem ou com a família. Mesmo assim, esse ano eu esqueci do aniversário da minha neta. Desculpa aí, Manu. E, em segundo lugar, eu vejo qual desse período de melhor época de viajar fica fora da alta estação. Mas mesmo assim, fora da alta estação, eu vejo se esse período tem a ver e é viável eu conhecer aquele lugar. Como, por exemplo, eu estou planejando ir ao Algarve conhecer as praias do sul de Portugal. Eu não quero ir na alta estação, que é julho, dali pra frente, julho, agosto e tal. Mas eu também não posso ir num período que seja tão frio que eu vá pra praia de casaco, né? Então eu tenho que conciliar isso. E claro, eu procuro também os períodos que tem menos chuva, de preferência nenhuma, ou menos risco de chover, e que seja menos frio, porque vocês já sabem, né? Não gosto muito de frio, não. Aí o que eu faço? Depois desses quesitos, eu defino lá o período mais ou menos que eu quero, e aí eu vou pesquisar as passagens de hotéis para ver o custo. Se eu achar alguma coisa boa para aquela época, pronto, tá decidido e fechado o período de viajar. Melhor período para mim. Até por ser aposentada, eu priorizo viajar fora da temporada. E quando a temperatura tá mais amena, né? Nem muito quente, nem frio demais e, de preferência, com pouquíssima chuva. Mas, dependendo do caso, por exemplo, se for uma viagem com a família ou amigos que só possam viajar nas férias escolares, eu viajo mesmo na alta temporada e aí a gente divide as despesas, fica viável. Eu também já viajei na alta temporada. Por exemplo, eu fui em fevereiro de 2020 para o Uruguai. Ainda bem, foi a minha última viagem antes da pandemia. E era a alta estação, fevereiro. Mas tomamos alguns cuidados para reduzir os custos e tornou-se viável a viagem e foi excelente. E para você, Lilian, qual é a melhor época para viajar? Bem, teoricamente, a melhor época para viajar eu considero que é aquela que a gente pode viajar, né? Eu geralmente faço como você. Eu evito as datas que são de aniversários das pessoas da minha família. Considero uma época que tem um clima agradável e preços justos no destino que eu quero conhecer. Então, sempre eu pesquiso qual é a época menos chuvosa e evito a alta temporada do destino. Eu acho que, assim, eu não costumo viajar com família, nem em grupo, então não há essa necessidade de eu me adaptar aos interesses de outras pessoas, né? Para a Europa, eu sempre costumo viajar setembro e outubro, tá? Quando a gente viaja para os Estados Unidos, eu dou preferência a viajar em maio, porque no segundo semestre, geralmente, é um pouco mais sujeito a algumas tormentas, né? No Brasil, poucas vezes eu viajei em janeiro e fevereiro, por serem meses de férias escolares. Quando foi necessário, a gente procurou, assim, um período de final do mês de janeiro, que geralmente
geralmente é um pouco mais em conta em termos de gastos, né? E em feriados, eu sempre dei preferência, tive essa possibilidade, né, de, assim, ao invés de ir para um hotel, que seria mais caro, viajar para casa de veraneio da família. E hoje, que eu já posso viajar com mais flexibilidade, eu costumo ficar nos feriados em casa, porque após o feriado eu tenho a possibilidade também, por ser aposentada, de poder ir viajar, evitando aquele tumulto do feriado. Então, como vocês puderam ver, só entre nós existem diferentes interesses e assim é para cada pessoa definir a sua melhor época para viajar. Então, se você me diz que gosta muito de destinos com praia, mas só pode tirar férias em abril, quando não é mais verão, o Nordeste brasileiro não será o mais indicado por ser uma época de mais chuvas. Mas você sempre tem algumas alternativas. Você pode viajar para as praias do sul do Brasil, para as praias do Caribe, ou então ir para as Ilhas Canárias, como a ilha de Lanzarote, onde a temperatura é sempre quente e de abril a outubro não chove. Está na minha listinha de desejos. Bom, eu estou no grupo daqueles que ama praia e isso vocês já sabem, né? Eu estive em Cumbuco, no Ceará, por 3 meses. Eu fui para lá em fevereiro, depois do carnaval, e fiquei até maio, que é uma baixa estação para a região, porque lá a alta estação é mesmo aquela época dos ventos, né? Que todo mundo vai para fazer kitesurf. Então o custo foi bem menor e eu lidei com a chuva, que é uma época que chove um pouquinho mais, mas nada que me atrapalhe. Então, se alguém me perguntar qual a melhor época para visitar a Europa, eu lhe responderei sempre depende, né? Cada um tem um desejo e aí tem que saber qual é o gosto de cada um. Se você me diz que gosta de ficar na rua até tarde, que gosta de agito, badalação, então a melhor época para você viajar será mesmo em alta temporada. Veja esse outro exemplo, né? Se você disser, eu adoro, eu tenho um sonho de conhecer as feiras de Natal na Europa, a melhor época será o mês de dezembro. Mas você terá que se preparar para enfrentar o frio e talvez a neve, dependendo do país. Se você não gosta tanto de frio, mas tem esse sonho, né? Você poderá escolher países da Europa onde o inverno é menos rigoroso e também se preparar, levando roupas e calçados adequados. Essa coisa, para vocês verem como é relativa essa história da melhor época. Eu também não sou muito adepta de frio e não tenho nada adequado para ir para uma região com neve, nada disso, mas nós nos deparamos com passagens aéreas para a Europa por um preço muito em conta para final de janeiro e início de fevereiro, e pegava o carnaval também. Nós nos surpreendemos com o preço da hospedagem quando nós fomos pesquisar, porque também estava bem em conta. A única preocupação para a gente era o frio, mas nós pesquisamos, nos organizamos e resolvemos encarar, e aí nos preparamos com roupas e calçados adequados e lá fomos nós. Gostamos tanto da experiência que repetimos nos 2 anos seguintes. Visitamos cidades da Espanha, de Portugal e fomos até Londres. Demos sorte de só pegarmos neve numa das cidades da Espanha que nós fomos visitar, mas como foi um bate-volta, não chegou a nos atrapalhar, né? Então a gente às vezes precisa ser flexível quando encontra uma oportunidade legal. É isso aí. Então, pelo que vocês já viram, não adianta nada nós ficarmos aqui falando sobre a melhor época para viajar, também se você só puder viajar num período específico, como é o caso das pessoas, por exemplo, que precisam conciliar as viagens com as férias de escola dos filhos ou netos, ou fazer viagens que precisam reunir muitas pessoas, né? Como você tá vendo, essa história de melhor época depende muito de alguns fatores, mas uma coisa é certa, a gente sabe que a alta estação tem grandes desvantagens. A hospedagem, passagem aérea, alimentação são mais caras. Os lugares estão sempre cheios, principalmente os pontos turísticos, os restaurantes, as atrações todas, né? E os ingressos também para essas atrações esgotam logo. Mas, mesmo assim, é possível driblar alguns desses aspectos
aspectos negativos, né? Antecipando o quê? A compra da passagem aérea, a reserva de hospedagem, né? Até muitas vezes optando em ficar em cidades próximas ao destino pretendido, principalmente na Europa, porque o custo vai ser bem menor. No entanto, vale a pena você verificar antes se o transporte entre a cidade que você deseja visitar e a que você está hospedada, se há um transporte bom e, se for o caso de alugar um carro, se esse custo compensa, né? Outra coisa que pode valer a pena também para baratear essas coisas e driblar essa coisa é você alugar um apartamento ou você também comprar itens para café da manhã ou até mesmo para refeição nos supermercados e evitar ou diminuir a sua ida aos restaurantes. E também você fazer a compra das entradas de museus e outras atrações com a antecedência já citada, né? O aluguel de carro, se for necessário, é importante você também fazer com essa antecedência. Pode-se economizar em alguns desses itens para aproveitar a época que você tenha disponibilidade ou quer viajar, mesmo que seja alta temporada. Então, uma dica interessante para viajar em períodos considerados alta temporada é escolher destinos que naquela estação do ano não são os mais procurados. Por exemplo, Campos do Jordão em janeiro. Essa cidade é muito procurada no inverno, mas no verão é bem mais tranquila e o clima da mesma forma é ótimo. A mesma coisa acontece com Búzios, essa praia maravilhosa que é lotada no verão, mas super agradável em julho, apesar de ser inverno. Mas no Brasil, nada rigoroso o nosso inverno, portanto, é bem legal ir para Búzios em julho. Nós estamos vendo aqui quantas coisas interessantes, né, a gente pode analisar quando se pensa em melhor época para viajar, né? Na realidade que vivemos hoje, tanto eu quanto Silvia consideramos que viajar fora de temporada é a melhor opção. Os preços são menores, tudo está mais calmo e com menor número de turistas, né? É muito complicado você pensar em pagar, às vezes, 3, 5 vezes mais caro um hotel com o mesmo café da manhã só porque é alta temporada. No meu caso, eu prefiro nem ir. Pois é, e eu também quero ressaltar aqui um outro aspecto muito importante para esses tempos de pandemia, né? Exigindo ainda o distanciamento social. Tanto o melhor é mesmo viajar fora da alta temporada. Mas claro, se isso for possível para você. E se não for, não é, Silvia? Se você só pode viajar na alta temporada, nós já demos aqui algumas dicas, né? Que vocês podem parar, analisar e tentar usá-las, né? É isso aí. Lilian, agora com essas dicas aí, alguns bisuzinhos dados para driblar a alta temporada, vamos compartilhar aqui com as nossas ouvintes como nós planejamos o nosso fim de ano, geralmente, e o início do ano? Conta pra gente como é a sua programação de fim de ano em geral. Você nunca viaja? Olha, Silvia, eu ao longo da minha vida profissional, eu nunca pude escolher período de férias. Eu tinha que seguir o calendário escolar, eu trabalhei a vida inteira em escola, né? Então, depois que eu me aposentei, eu passei a desfrutar dessa possibilidade de escolha. E como eu já disse, eu sempre opto pela baixa temporada, sempre pesquisando clima, preço, essas coisas. Então, Natal, a gente sempre organiza de passar com a família, com os filhos, com a minha mãe, né, meu padrasto. Então, o Natal é sempre em casa com a família. No Réveillon, cada filho vai para um canto e tal, e eu nem sempre viajo. Quando eu faço essa escolha de viajar, é como eu já falei, eu vou para casa da minha mãe e do meu padrasto, porque é isso, não dependo de hotel, de reserva, de valores, nada disso. Eu já viajei em janeiro para passar férias, mas também é assim, sempre mais para o final do mês e voltando início de fevereiro. Quando as crianças eram pequenas, a gente organizava as férias sempre com programas na própria cidade ou lugares aqui muito próximos, né? Ou então a gente viajava no meio da semana, tipo ia na terça, voltava na sexta, que geralmente também tem um valor mais em conta, né? Fiz poucas viagens assim, dentro da alta temporada. Então, no final de ano, geralmente é essa a minha programação. E você, Silvia, como é que você costuma organizar o seu final de ano? Antes de eu falar, eu vou dizer que você chamou seus menininhos pequenos, de 30 e tantos anos, de crianças. Olha, nós, mamães, nossos filhos nunca crescem, são
São sempre nossas crianças de 40, 50 anos. Falei, a Silvia? Falou. Não, eu achei que eu tinha falado deles crianças quando eles eram crianças, né? Quando eles eram crianças é que a gente fazia assim. Então, ato falho. Vamos lá, e você? Mas é isso mesmo, eles nunca crescem pra gente. Bom, acho que da mesma forma que para você, o Natal para mim sempre é passado na família mesmo, com as minhas filhas, meus netos, os genros e às vezes a família um pouquinho ampliada, mas geralmente o núcleo familiar passa junto. E aqui em Brasília mesmo. Há alguns anos, quando minha mãe ainda estava viva, toda a família vinha para cá, né? Vinha minha família de Curitiba, minha família do Rio, e aí o encontro era aqui em Brasília, na minha casa. Então a festa era bem boa. Agora, restringiu um pouquinho mais, né? Mas no ano novo, geralmente eu costumo viajar. E quando eu não viajo, eu também passo com a família e algumas vezes também com amigos. Em janeiro, ultimamente, que as férias são as férias das crianças, e aí eu tô falando das minhas criancinhas mesmo, os netos, né? Não são as crianças grandes. Eles têm férias só nessa época, né? Janeiro, fevereiro e julho. Então, a gente costuma viajar com a família ampliada. Seriam os filhos, os netos, os genros, os irmãos dos genros, os sogros, e aí a gente junta a família do firim fim fim e vai geralmente pra praia, que é o que o povo adora, né? Quem mora em Brasília fica louco por uma praia. E aí o que a gente faz é alugar uma casa por temporada, geralmente bem grande, onde tem aí de preferência uma suíte para cada casal, e mesmo sendo em alta temporada, como vai um grupo grande, a gente acaba dividindo os custos e fica mais acessível, né? Agora, no período de pandemia, a gente tem feito também o seguinte, contratado uma pessoa para cozinhar e limpar, e a gente nem sai da casa, fica todo mundo ali na casa mesmo, junto, curtindo a criançada e curtindo praia, sol, comidinha e piscina para quem gosta. E é assim que a gente passa o final de ano e Natal. Eu confesso que eu fico com uma certa invejinha, mas uma inveja boa, porque eu ainda não tenho netos e tenho esse sonho de um dia, um período de férias, de festas, reunir todo mundo para viajar. Eu acho que deve ser super agradável, né? Muito gostosa essa convivência. Gostosa mesmo. Bem, estamos chegando quase ao final de mais um episódio do podcast Viajantes Bem Vividas. Hoje conversamos um pouco sobre a melhor época para viajar e como driblar os custos se tivermos que viajar em alta temporada. Mas agora, entrando nesse espírito de final de ano, nós duas gostaríamos de compartilhar com você uma poesia que se chama Receita de Ano Novo, de Carlos Drummond de Andrade. Para você ganhar belíssimo ano novo, cor do arco-íris ou cor da sua paz, ano novo sem comparação, com todo o tempo já vivido, mal vivido talvez, ou sem sentido, para você ganhar um ano, não apenas pintado de novo, remendado as carreiras, mas novo nas sementinhas do vir a ser, novo até no coração das coisas menos percebidas, a começar pelo seu interior, novo, espontâneo, que de tão perfeito nem se nota, mas com ele se come, se passeia, se ama, se compreende, se trabalha. Você não precisa beber champanhe ou qualquer outra birita. Não precisa expedir e nem receber mensagens. Planta recebe mensagens? Passa telegramas? Não precisa fazer listas de boas intenções para arquivá-las na gaveta. Não precisa chorar arrependido pelas besteiras consumadas e nem parvamente acreditar que, por decreto de esperança, a partir de janeiro, as coisas mudem e seja tudo claridade, recompensa, justiça entre os homens e as nações, liberdade com cheiro e gosto de pão matinal, direitos respeitados, começando pelo direito augusto de viver. Para ganhar um ano novo que mereça este nome, você, meu caro, tem de merecê-lo. Tem de fazê-lo novo? Eu sei, não é fácil, mas tente, experimente, consciente. É dentro de você que o ano novo cochila e espera desde sempre. Que este desafio de Drummond seja de cada um de nós para construirmos um verdadeiro ano novo. Amém, que seja assim mesmo.
mesmo, né? Que a gente possa ser uma sementinha para transformar esse mundo num mundo melhor, né? Mais humano, mais respeitoso. Muito lindo. Bom, este é o nosso 10º episódio e se você ainda não ouviu os outros 9, escuta todos na ordem que você quiser. E compartilha tudo com a sua rede de amigos, assim você nos ajuda a fazer chegar nosso trabalho a mais pessoas. Já agradeço a você, hein? Eu e Lilian agradecemos. Acompanhe a gente nas redes sociais, Sentidos do Viajar e Uma Senhora Viagem. Nós estamos no blog, no Instagram, no Facebook, no Pinterest e YouTube, sempre com muitas dicas legais. Segue a gente também lá no Instagram do Viajantes Bem-Vividas, para você não perder nenhum episódio, nenhuma novidade. E se você quiser falar com a gente, enviar sugestões de até outros temas e assuntos de viagem ou alguma dúvida, manda mensagem pelo Instagram Viajantes Bem-Vividas ou pelo e-mail viajantesbemvividas@gmail.com. Nós esperamos você aqui quinzenalmente às quartas-feiras para ouvir um novo episódio e assim redescobrir os sentidos do viajar e fazer uma senhora viagem. Até lá!